Boa, já estou aqui com o meu café. Eu sempre faço esse ritual na maioria dos domingos. Eu tomo café, fico um pouco com a minha família e logo depois eu venho para o meu computador que está aqui logo na minha frente para ler as notícias da semana ou especificamente do dia. E hoje eu estava vendo aqui que praticamente todos os jornais ao redor do mundo estão falando da eleição do Joe Biden lá nos Estados Unidos como presidente dos Estados Unidos. E isso é manchete em praticamente todos os jornais. E é bem interessante entender como que funciona o sistema eleitoral lá dos Estados Unidos. É bem diferente aqui do Brasil, mas o mais importante de tudo, inclusive é uma recomendação para você, é que você faça isso no final de semana, não especificamente no domingo, pode ser no sábado mesmo. Enfim, o mais importante é você estar informado para você começar a sua semana bem, né? E conferir fontes internacionais me ajuda muito nisso. Então eu confiro o Financial Times, The Washington Post, New York Times, que são algumas fontes bem informativas assim, que eu gosto bastante, e além de conferir algumas mídias nacionais também, mas o mais importante é você ver o que está acontecendo lá fora, qual que é a visão do pessoal lá de fora, para não ficar preso só à visão aqui do Brasil. Bom, já estou aqui no escritório de novo, já estou ligando meu computador para começar o planejamento da próxima semana. Então esse aí é um hábito que eu realmente não abro mão, já tem muito tempo que eu faço. Eu utilizo principalmente ou sábado ou domingo para fazer o planejamento da minha próxima semana. E por mais que pareça aquele clichê de sempre, mas quando você planeja a sua semana com antecedência, tudo fica mais claro, tudo fica mais objetivo. Você simplesmente não acorda num dia de semana sem saber o que fazer. Você só bate o olho na sua agenda e tem tudo que você tem que fazer com as prioridades para o seu dia. Então eu uso basicamente o meu computador para as tarefas principais do meu dia, então eu uso o Google Calendar para isso. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando como que eu utilizo o Google Calendar, é só deixar aqui nos comentários que eu faço esse vídeo também explicando passo a passo. Mas eu utilizo o Google Calendar para as tarefas principais do meu dia. Então reuniões, aulas que eu tenho, tudo eu coloco no meu Google Calendar. E para complementar, eu utilizo uma agenda à mão também, que eu faço a minha to-do diária, que é basicamente as coisas mais simples do dia a dia. Então enviar uma mensagem para alguém, enviar um documento, enviar alguma coisa que seja mais simples, tudo eu coloco à mão mesmo na minha agenda e serve como complemento. Então esse combo de Google Agenda no computador e agenda à mão me ajuda bastante, e é isso tudo que me dá muita clareza. E produtividade e organização andam sempre juntas, então sempre quando você é organizado e faz o seu planejamento com antecedência, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro também. Então agora eu vou fazer alguns ajustes ali no meu computador, relacionado à agenda, relacionado a alguns documentos para a próxima semana, e vou pegar a minha agenda também à mão para fazer o to-do do que eu tenho que fazer para a próxima semana. Bom, então eu estou aqui com a minha agenda logo na minha frente. Como eu falei, eu utilizo ela para escrever aquelas tarefas mais simples do dia a dia, aquelas tarefas mais corriqueiras, e no meu computador eu coloco as atividades principais. E eu quero compartilhar com você uma técnica de produtividade que é fundamental para mim, que eu realmente não abro mão, já utilizo há muito tempo. Inclusive eu já passei ela aqui no canal, mas faço questão de reforçar ela para você que ainda não conhece, que é a técnica da Big Win, que é basicamente você determinar qual que é a principal tarefa que você tem que fazer em cada dia da semana. Então na segunda-feira, geralmente a Big Win que eu coloco é fazer exercício físico logo na parte da manhã, porque eu sei que quando eu faço aquela atividade, todas as outras ficam mais fáceis de serem feitas, porque me dá muito mais energia, me dá muito mais ânimo para começar a semana. Na terça-feira, por exemplo, a sua Big Win pode ser gravar um vídeo ou enviar uma mensagem muito importante para você. O que mais importa é você determinar qual que é a principal tarefa do seu dia, que vai ser a Big Win. E aí você pode utilizar, como eu faço, uma caneta vermelha para chamar a atenção daquela tarefa principal e azul para escrever as tarefas restantes do seu dia a dia. Ajuda muito. Big Win, se você ainda não implementa, coloque na sua to-do list. Nem que você circule, grife ou escreve em vermelho também, para te ajudar bastante na priorização, para você saber qual que é a atividade mais importante do seu dia, que quando você completa ela, você pode ficar satisfeito que você fez o mais importante que tinha que ser feito. Bom,
Bom, já tô aqui em casa de novo, no escritório, já nos preparativos no início da noite aqui para descansar, para passar mais tempo com a minha família também e fazer a minha rotina de saída, a minha rotina noturna aqui, que muito provavelmente vai envolver leitura, vai envolver escutar podcasts. E o mais interessante de tudo, que eu já tinha até falado durante esse vídeo aqui, é você fazer um planejamento semanal que envolve até o final de semana. Por quê? Porque quando você tem tudo planejado e organizado, você faz aquilo que você tem que fazer, você falou que iria fazer, e ainda mais você tem tempo livre para fazer o que você bem quiser. Aproveitar com os seus amigos, aproveitar com a sua família, fazer algum hobby, praticar esporte, enfim, aproveitar o tempo do jeito que você quiser, porque você já fez tudo aquilo que tinha que ser feito. Então o mais legal de tudo não é só produzir por produzir, mas sim produzir com alguma recompensa. Eu vou produzir muito aqui, vou trabalhar muito para poder curtir depois ou para poder descansar, ter um tempo para mim depois no final de semana, por exemplo. Tá bom? Então o mais legal de tudo é isso. Eu ainda vou jantar, vou passar um tempo com a minha família e muito provavelmente depois eu vou ler um pouco e escutar podcast, que é uma rotina que eu faço praticamente todos os dias antes de dormir. Recomendo para você também pegar o podcast. Às vezes você está lavando louça, às vezes você está jantando, fazendo alguma coisa que é mais tranquila, que não envolve muito esforço. E aí você coloca um podcast para você ir adquirindo cada vez mais conhecimento enquanto você está fazendo alguma determinada coisa, tá bom? Então isso é o mais importante de tudo, você tá sempre aprendendo também, como eu tinha falado, não ficar muito abusivo também, né? Eu faço isso porque eu gosto de adquirir conhecimento, principalmente por podcast, eu gosto muito, às vezes eu até prefiro ouvir do que propriamente ler. Então isso para mim é muito bom, para você às vezes pode não funcionar. Então isso é totalmente normal, mas o mais importante de tudo é você ter uma rotina de saída, né? Que a gente fala, uma rotina noturna para você começar bem o seu próximo dia ou a sua próxima semana, né? Porque o dia começa na noite anterior. Então, quanto mais você se preparar à noite, mais preparado você vai estar para começar o seu dia seguinte. Mais tarde eu volto por aqui. Bom, então eu estou aqui no meu momento de leitura nesse momento. Como eu tinha falado, geralmente eu aproveito esse momento antes de dormir para revisar alguns livros que eu já li. Então eu pego algumas leituras que eu já fiz ano passado, por exemplo, ou recentemente. Enfim, o mais importante é pegar livros que eu já li e revisar esses livros antes de dormir. Né? E você pode estar se perguntando aí o porquê disso, e não é à toa, né? Porque inclusive existe uma técnica de memorização, de aprendizagem, que chama repetição espaçada. Então quando você vê um conteúdo muito importante, quando você tem acesso a um conteúdo importante, para você reter aquilo ali da forma melhor possível, você tem que repetir aquilo frequentemente, para o seu cérebro entender que aquela informação é muito importante. Então quando eu pego um livro antigo que eu já li e reviso aquelas partes que eu marquei, né, seja circulando, seja anotando, eu estou praticando essa técnica de memorização que é a repetição espaçada. Né? Então, se eu circulei, muito provavelmente aquilo é importante para mim, aquilo significou alguma coisa para mim, aquela passagem do livro realmente é importante. Então, nada melhor do que revisar aquela passagem de forma espaçada ao longo do tempo. Agora chegou realmente o momento de descansar, então como eu tinha mostrado para vocês, eu já tive meu período de leitura, acabei também de escutar um episódio de podcast, então todos os dias eu busco escutar no mínimo um episódio de podcast. Por quê? Porque eu me identifico muito em adquirir conhecimento e adquirir conteúdos por áudio, principalmente por vídeo e áudio, mas áudio para mim é muito prático, é muito simples, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu me identifico muito, me ajuda bastante a adquirir conhecimento de uma forma muito simples e direta. E agora eu vou começar também a minha rotina de saída, então todos os dias eu faço meu agradecimento, me preparo para o dia seguinte, então nunca se esqueça que a produtividade do seu dia seguinte depende totalmente da sua noite anterior. Então esteja bem mentalmente, se prepare bem, já coloque uma lista do que você tem que fazer no dia seguinte para você começar o outro dia de forma muito mais energizada e de forma muito mais produtiva também. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal para você apoiar o nosso canal para a gente crescer cada vez mais. E não esquece também de deixar um comentário falando se esse tipo de conteúdo fez sentido para você. Então, pela primeira vez eu produzi um conteúdo mais aprofundado aqui para você. Se você viu que fez sentido, se você quer mais conteúdos desse jeito aqui no canal, deixa um comentário aqui para mim, para eu ver que isso realmente fez sentido para você. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!